obscuro. Olá, território obscuro, tudo bem com vocês? Vou contar aqui uma história que a minha avó contava. Nessa época, ela era criança e morava na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina. A minha avó é descendente de alemão, mas também tem uma parte indígena na família. Segundo ela, o seu pai conheceu a sua mãe ali mesmo, na cidade, e ela é descendente de indígena. Bom, isso é um pouco relevante à história, pois, segundo ela conta, esse rapaz da história seria um tio dela, descendente da parte indígena. Bom, vamos lá ao relato. Era uma noite de lua cheia e a cidade de São Joaquim já estava tranquila. Os moradores já haviam se recolhido em suas casas e apenas alguns cães latiam ao longe. No entanto, algo sinistro se escondia na floresta, ali próximo da cidade, e estava pronto para atacar. Era um lobisomem, uma criatura meio homem meio lobo, que se transformava nas noites de lua cheia. Esse tinha pelos negros, olhos vermelhos e as garras bem afiadas. Os dentes eram pontiagudos. Bom, ele sentia a fome e o cheiro de carne humana o atraía. Ele saiu da floresta e se aproximou da cidade, saltando sobre muros e os telhados. Ele escolheu uma casa, assim no acaso. Arrombou a porta com um golpe, e dentro havia um casal de idosos. Eles acordaram assustados com o barulho. Eles não tiveram tempo de reagir, pois o bicho os atacou com ferocidade, rasgando suas gargantas, devorando seus corpos. O sangue ainda escorria pelo chão, e o lobisomem se lambia satisfeito. Ele ouviu um choro vindo de outro cômodo e foi investigar. Era um bebê que estava em um berço, assustado com aquele barulho todo. O lobisomem se aproximou e olhou para a criança com curiosidade. E ele sentiu ali um instinto fraternal. Decidiu poupar o bebê, pegou nos braços e saiu da casa, levando-o consigo. Ele voltou para a floresta, encontrou uma caverna, colocou o bebê no chão e o cobriu com alguns trapos. Se deitou ao lado dele, o protegeu com o seu corpo. Ele sentia uma conexão com aquele bebê e decidiu cuidar dele como se fosse seu filho. No dia seguinte, o lobisomem voltou à sua forma humana. Ele era um homem jovem, de cabelos castanhos, olhos negros. Ele não se lembrava de nada do que havia feito na noite anterior, pois sofria de amnésia sempre que se transformava. Ele tinha descendência indígena. Bom, ali ele viu o bebê e ao seu lado ele ficou surpreso. Não sabia de onde ele havia vindo aquele bebê. Ele pensou que talvez fosse seu filho e sentiu um carinho por ele. O pegou nos braços e ficou ali. Ele lembrava muito pouca coisa toda vez que se transformava. Às vezes perdia até o rumo de casa e demorava dias para se lembrar de alguma coisa. Saiu da caverna e foi em busca de comida. Ele encontrou algumas frutas e raízes. Comeu. Ele também deu um pouco para o bebê, que aceitou. Ele se sentia feliz. Decidiu ficar ali na floresta com o bebê, longe da civilização, pois, sendo de descendência indígena, para ele não havia problema nenhum morar por ali. Bom, ele não sabia que a cidade estava em pânico, pois haviam descoberto um massacre na casa dos idosos. Eles suspeitavam que fosse obra de um lobisomem, pois várias pessoas já falavam que viam o bicho por ali. Alguns moradores decidiram então caçá-lo. Fizeram
um grupo de caçadores e saíram à procura do bicho. Estavam armados com espingardas, facas, foices, e eles seguiram um rastro e chegaram até a floresta. Entraram e procuravam pelaquela fera. Bom, eles não sabiam que ele estava em sua forma humana e que estava escondido numa caverna com o bebê. Passaram pela caverna, ouviram um barulho. Eles se aproximaram e viram o homem e o bebê. Eles então reconheceram o bebê. Era o neto dos idosos que foram assassinados. A raiva era tanta que eles nem pensaram no bebê. Já começaram a gritar e logo dispararam contra o homem. Eles não estavam nem aí se a criança seria atingida. Bom, o homem foi atingido por vários tiros. Caiu no chão ferido. Olhou para o bebê e tentou protegê-lo com seu corpo. Ele sentia uma dor imensa, uma raiva crescente. Ele sentiu a sua pele se rasgar e os seus ossos se quebrarem. E ele se transformou em lobisomem naquele início de noite. Se levantou, rugiu, atacou os caçadores, que ficaram aterrorizados. Eles matou um por um, sem piedade. Se vingou deles por terem ferido ele e quase matado o bebê. Ele deixou apenas um vivo para contar a história. Ele voltou para a caverna, pegou o bebê, levou para longe da floresta, para outro lugar. E ele o criou como seu filho e o ensinou a sobreviver na natureza. Bom, ele o amou e o protegeu. Ele foi um pai muito bom para aquele bebê, mesmo sendo um lobisomem. Bom, esta é a história, uma história que a minha avó conta sobre um tio dela, que realmente eu cheguei a conhecer e tinha um filho de criação. Ela conta que esse filho seria esse tal bebê. Bom, não sei. Era a história que a minha avó contava. Quando eu conheci esse tio dela, ele já era bem velho, mas velho mesmo, perto dos seus 100 anos, e era bem tenebroso. E esse filho dele adotivo também já era bem de idade, quase na idade da minha avó. Bom, essa é a história. Espero que gostem e coloquem no seu canal. Muito obrigado. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Olá, território obscuro. Espero que esteja tudo bem com você e os inscritos do canal. Contarei aqui um relato que eu ouvia quando era criança de um senhor bem velhinho. Ele gostava de reunir as crianças aqui do bairro e contar histórias. Ele se atendia pelo nome de Bento. Era um senhor franzino, magrinho, mas era muito lúcido. E ele me contou alguma vez que fez os meus cabelos ficarem em pé. Ele me falou que quando moleque gostava de explorar a mata com seus amigos e gostavam de ouvir histórias que o povo contava também. E durante o dia eles andaram mais que notícia ruim para tudo quanto é lado. Mas quando chegou a noite, sentaram junto uma roda de adultos para ouvir histórias e relatos. Nessa noite, o povo começou a falar de uma certa criatura negra de olhos vermelhos, com aparência de homem, um cachorro bem misturado. Bom, imagina a molecada. Começou a rir, né? Eles acharam que era conversa para pôr medo neles e não acreditaram em nada. Em seguida, todos foram dormir, imaginando o que iriam fazer e onde iriam explorar no outro dia, já que podiam desbravar essa mata que ficava na propriedade do seu avô. Encheram uma sacola com comida, água. Ele, o Bento e mais 2 amigos foram aproveitar o dia. Andaram a pé numa trilha na mata. Lá, eles sentiram um cheiro horrível de sangue podre, carne. Parecia um lixo, não sabe se dizer o que. Era um cheiro muito ruim mesmo. Mas lá não tinham achado nada. E conversando entre eles, repararam que o capim estava muito amassado,
se tivesse algo pesado passado por ali. Bom, os garotos ficaram curiosos e continuaram na mata dentro, até que a hora foi se passando e eles nem sabiam mais como voltar. Mas eles continuaram a sentir o cheiro de podre e queriam saber o que era, até que avistaram um cavalo todo estrupiado, garganta cortada, coberto de arranhões e mordidas. Bom, estava até faltando as patas traseiras. Estava dilacerado completamente. Daí pensa no medo que a criançada ficou na hora. O caminho, eles se perderam. E no bicho que fez aquilo ali, ficaram com medo pior. E ainda começou a escurecer. Eles não achavam a trilha de jeito nenhum. Aí um deles começou a chorar, lembrando do relato que ouviram na noite anterior. O Bento ficou bravo e falou: pare de chorar, vamos voltar por onde viemos. Vamos tentar achar o caminho. Mas nada de achar a trilha. Até que ouviram um uivo acompanhado de rosnado, um cheiro horrível de carniça. Começaram a correr, tentando achar a trilha. Mas quanto mais corriam, mais aquele bicho parecia estar perto. Bento começou a invocar a Deus e prometer nunca mais fazer o que fez, rir das histórias dos adultos. Os três então subiram em uma árvore e lá começaram a chorar. E de repente aquela coisa apareceu e começou a rodear a árvore, arrastando aquele cavalo podre e olhando para eles. O bicho começou a devorar o resto do cavalo, babando e olhando para eles. Pensa no medo. Eles estavam paralisados. Esse ser começou a tentar subir e eles começaram a gritar por socorro para ver se alguém ouvia. Até que eles escutaram um tiro. Alguém tinha dado um tiro para o lado da criatura. Era um dos pais deles, que estava desesperado à procura, imaginando o pior. Bom, eles chegaram na hora certa. O bicho se afugentou com um tiro e saiu correndo. O Bento, hoje com 79 anos, e seus amigos nunca mais duvidaram da existência desse lobisomem. E me conta a história. Conta para quem quiser ouvir, para servir de alerta que nunca devemos duvidar desse tipo de história. Porque se há história, alguma coisa aconteceu. Bom, Território Obscuro, esse é um relato meu. Uma história que conheci através desse senhor. Muito obrigado por narrá-la em seu canal. Um abraço a todos. Tá aí, galera. 2 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver mais relatos iguais a esse, quiser enviar o canal, o e-mail está aparecendo na tela e também na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.